Olá, olá, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula, A nossa aula aí de número 3 da nossa playlist. E eu sou a professora Silva Neide e hoje a gente vai falar sobre os processos de propagação do calor, certo? Então, os processos de transferência de calor ou de propagação do calor são a condução, a convecção e a radiação térmica. Aqui a gente tem nessa primeira fotinho um exemplo de condução, de processo de propagação de calor chamado condução, onde há o contato direto com o meio, certo? Geralmente a condução ela ocorre em meio sólido, certo? E tem que ter o contato direto com o meio, Transferência de calor, convecção, Geralmente, os processos de calor convecção, elas podem ser mais vistas, nos meios líquidos e nos gases também, tá? E temos aí também o último, que é a radiação térmica, Que a gente tem como exemplo o calor do sol, certo? Então, a gente vai ver detalhadamente esses processos de propagação, ou seja, de transferência de calor. Primeiramente, temos aí a condução. Na condução há o quê? Uma transferência de energia térmica, De partículas mais energéticas para partículas menos energéticas, por contato direto. Então, necessita obrigatoriamente de meio material para se propagar, ou seja, a condução ela ocorre com o meio sólido, Onde o que acontece, professora? O calor, a energia térmica, ela é transferida, para das partículas mais energéticas, mais quentes, para as partículas menos energéticas, ou seja, menos quentes, ou seja, mais fria, até acontecer um equilíbrio térmico. Foi o que aconteceu. Esse senhor, pegou nessa barra de ferro que esquentou, ao ter um contato direto com o fogo, certo? Então, houve uma condução de calor do fogo para a barra, consequentemente esquentando essa barra de ferro, E a gente, quando pega em uma barra de ferro, a gente não consegue segurar, a gente queima a mão. Outro exemplo é quando a gente coloca aquela panela, com um cabinho de metal no fogo, para ferver alguma água, cozinhar algum alimento, Quando a gente coloca aquela água com o cabo de metal, aquela panela com o cabo de metal no fogo, para cozer algum alimento ou qualquer outra coisa, há uma condução de calor para o cabo daquela panela que é de metal. Consequentemente, há um aumento da temperatura, que se a gente pegar naquele cabo, a gente queima a nossa mão, porque houve uma condução de calor e, consequentemente, transferiu o calor para o cabo daquela panela e houve um aumento da temperatura, certo? Então, esse é um pequeno exemplo da condução do calor. Aqui eu coloquei um pequeno exemplo de como ocorre a condução de calor, que é das partículas mais energéticas, ou seja, mais quentes, para as mais frias, E assim por diante. A transmissão de calor na condução ocorre partícula a partícula somente através de agitação molecular e dos choques entre as moléculas do meio, Por isso que tem que ter sempre contato com o meio para ocorrer a condução do calor.
temos aí a convecção, né? A convecção é a transmissão através da agitação molecular e do movimento do próprio meio de partes deste meio. Como assim? Vocês estão vendo essa pequena imagem. Quando aquecemos um líquido, o líquido mais quente sobe para cima e o mais frio desce para baixo. Quando isso acontece, ocorre correntes de convecção e uma propagação de calor, chamada convecção, né? Então, a transmissão de calor ocorre através da agitação molecular, certo? Então, o movimento de partículas mais energéticas por entre partículas menos energéticas, ou seja, partículas mais agitadas de maior temperatura por entre partículas menos energéticas, ou seja, menos agitadas, consequentemente de menor temperatura. E também, na corrente de convecção, ocorre o transporte de calor típico dos meios fluidos, né? Então, é típico dos fluidos, ou seja, do líquido, né? Então, outro exemplo é quando a gente está lá caminhando no nosso dia a dia e aquele sol muito, muito quente, né? Quando entramos em um lugar que tem ar-condicionado, alívio, né? Porque você entrou no lugar onde tinha um ar-condicionado, um ventinho mais fresco, né? Quando vocês já perceberam e se perguntaram o porquê que o ar-condicionado ele fica na parte de cima e não embaixo? O porquê? Por causa das correntes de convecção. O ar frio ele tende a descer, enquanto o ar quente ele tende a subir, certo? Então, por isso que os ar-condicionados eles têm que ficar na parte de cima. Quando o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir, nesse movimento de sobe e desce ocorre a corrente de convecção, né? Esse movimento de convecção. Então, ocorre a propagação de calor chamada convecção, certo? Convecção natural e forçada. Na convecção natural ou livre, o escoamento do fluido é induzido por forças de empuxo, que vêm de diferentes de densidade, causada por variação de temperatura do fluido, né? Quando esquentamos uma água no fogo, né? As bolhas de água quente sobem e as frias descem, ocorrendo a convecção natural, certo? E temos também a convecção forçada, né? Na convecção forçada, o fluido é forçado a circular sobre a superfície dos meios externos, como uma bomba, um ventilador, ventos atmosféricos, né? Por exemplo, quando a gente está com o nosso cabelo molhado e queremos secá-los, utilizamos o secador, né? O secador ele tem um ar quente, fazendo com que a água do nosso cabelo seque. Então, essa forma de propagação de calor é chamada convecção forçada, porque a gente forçou, foi um meio forçado, certo? Irradiação ou radiação térmica, né? Toda a matéria que se encontra a uma temperatura acima de zero absoluto, ou seja, 0 Kelvin, irradia energia térmica. Não necessita de meio material para ocorrer, ou seja, a irradiação térmica, a propagação de calor por irradiação, ela não necessita de um meio material para ocorrer. Por quê? Porque a energia... Porque a energia ela é transportada por meio de ondas eletromagnéticas. O que são essas ondas? Como assim, professora? É transportada por meio de
ondas eletromagnéticas, né? A gente vai ver o porquê disso, porquê dessas ondas eletromagnéticas. E é mais eficiente quando ocorre no vácuo. Então, um exemplo muito do nosso dia a dia, né, de todos, da propagação de calor por irradiação, é o calor do Sol para a Terra. Vocês já viram? Ai, que calor! Meu Deus, que calor! Né? Então, o Sol, ele emite energia térmica por meio de ondas eletromagnéticas. A gente não consegue ver, mas ele emite essa forma de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Tá aqui, ó, a radiação térmica ou irradiação. O Sol, ele emite calor por meio de ondas eletromagnéticas para a Terra e a Terra para a atmosfera, certo? Outro exemplo, quando a gente está naquele tempo frio, que a gente acende aquela lareira para nos esquentarmos. A gente não precisa colocar a nossa mão no fogo para perceber que é uma fonte de calor. A gente só encostando a uma certa distância, a gente já sente aquele calor. Então, quando sentimos aquele calor chega até nós por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Então, são duas formas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, em que ocorre a propagação de calor irradiada, né, por meio de ondas eletromagnéticas. Então, são processos que estão no nosso dia a dia, que ocorre muito ao nosso redor. Radiação térmica, as aplicações do nosso dia a dia. A radiação térmica, ela é uma fonte alternativa de energia. Como assim, professora? Vocês já viram falar em energia solar? Sim, a energia solar é uma forma de radiação térmica, onde o Sol ele envia ondas eletromagnéticas que batem naquelas placas solar. E aquelas placas solar, elas geram energia para que possamos usar, energia elétrica, certo? Elas geram eletricidade, certo? Então, a radiação térmica ela é uma fonte alternativa de energia, uma energia mais limpa, né? Sem depender vamos dizer, sem que libere gases tóxicos, né, para o meio ambiente. Então, é uma fonte alternativa mais limpa de energia. Outro exemplo, né, é que as previsões meteorológicas baseiam-se nas emissões de infravermelho provenientes da Terra, né? Aquelas previsões meteorológicas, se vai chover ou se não vai chover, né? É através de quê? Através dessas radiações térmicas. É que a gente pode ver aquelas previsões na televisão. Hoje vai chover, amanhã não, amanhã vai ser dia de sol, vai ter sol o dia todo, vai ter uma temperatura tal, certo? Então, tudo isso é uma aplicação da radiação térmica. Vocês também já viram falar naquelas famosas estufas, né? Onde o sol, elas são utilizadas para a gente conseguir plantar, colher alguns alimentos, né? Então, também é uma aplicação da radiação térmica, certo? Então, as 3 formas de propagação de calor que a gente viu são formas de propagação de calor que está no nosso dia a dia, que acontece no dia a dia de todos.
e que a gente não sabia, né, o porquê isso acontecia. Mas a partir da física, a partir do estudo dessas propagações de calor, a gente consegue perceber que a física ela está no dia a dia da gente, que ela não é apenas uma disciplina lá do ensino médio, e sim o todo, né? O mundo que gira ao nosso redor é física. E aqui está um pequeno exemplo, né? Os processos de transferência de calor. Quando vamos aquecer uma água, tem em si os 3 mecanismos. O fogo, ele libera ondas eletromagnéticas, então ocorre a radiação. Daí, esse fogo, ao liberar ondas eletromagnéticas, ele esquenta essa água, né? Ao esquentar a água, né? E a panela, consequentemente, ela esquentou o cabo que estava aqui, ocorrendo por meio de condução, né? Consequentemente, começou a esquentar essa água. E essa água ocorreu processo chamado convecção, onde a água mais quente subiu e a água mais fria desceu. Então, os diferentes mecanismos de troca térmica ocorrem simultaneamente nas mais diversas situações, né? E, por fim, essa foi a nossa aula de número 3 da nossa playlist. E muito obrigado e tchau, galerinha. Até a próxima.